Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesta videoaula vamos aprender a fazer uma macro para salvar e editar dados em outra guia do Google Planilhas. Ou seja, eu tenho uma guia menu e uma guia de destino das informações. Deixa eu demonstrar para vocês o procedimento que a gente vai desenvolver no decorrer desta videoaula. Ficou bem interessante aí esta macro. Data e ID eu não preciso colocar quando for fazer um novo registro. Preencher as informações, salvar. Salvo com sucesso. Vamos ver na minha guia base de dados. E aqui está o registro número 3. Se por acaso eu desejar fazer alguma edição em um registro já existente, deixa eu pegar este registro apenas para preencher as informações dos campos, porque a gente ainda não tem a macro de pesquisa nessa planilha. A quantidade não era 15, era 20. Salvar. Editado com sucesso. Com o mesmo botão de comando, com a mesma macro, eu consigo fazer a alteração ou salvar um novo registro. Ficou muito boa essa macro, esse procedimento de script. Entendido o modelo que a gente vai trabalhar nesta videoaula, então vamos para outra planilha fazer o procedimento a partir do zero. Enquanto isso, se você gostou da ideia, já deixa o seu like aí na videoaula, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente aí na questão de divulgação das videoaulas. Beleza, então eu tenho a guia menu e a guia dados, igual lá no meu exemplo. Até vou colocar as bordas, esta parte que vai ser o menuzinho. Dá para colocar também nessa parte superior. Essas linhas de grade a gente pode retirar. Basta você clicar em ver, linhas de grade. E aí você apaga as linhas de grade. Em ferramentas, editor de script. Vamos abrir um projetinho para a gente escrever a nossa macro salvar editar. Clica sobre projeto sem título, eu sempre coloco o nome de macros. Aguarde salvar a alteração do título, projeto renomeado. Esta function padrão myfunction, vocês vão mudar o nome para o nome que vocês desejarem. No meu caso, vou colocar function salvar. Primeira informação que a gente precisa na nossa macro, saber qual é a planilha. Então var planilha vai ser igual a spreadsheet app.getActive, ou seja, para pegar a planilha ativa, getActive spreadsheet. Deixa eu ver, eu acho que é getActive, getActive. Vamos colocar assim, .getActive, ou seja, a planilha ativa. Prosseguindo, precisamos de variável também para referenciar as guias. Então, guia dados vai ser igual. Então, ela vem de planilha.getSheetByName. E dentro deste parênteses, entre aspas duplas, nós vamos colocar o nome renomeado da nossa guia. Renomear, Ctrl C, da guia dados, a guia de destino. Ponto e vírgula. E também precisamos referenciar a guia menu. Então, só copiei a linha, Ctrl C, Ctrl V, guia menu, pega o nome direto da planilha para evitar de escrever alguma linha errada, pois você perde muito mais tempo para localizar a falha. Então, fazendo desta forma, a gente evita este erro. Ok, já temos a planilha e as duas guias referenciadas. Na sequência, a gente vai precisar, para salvar a informação, gerar um novo ID na nossa guia base de dados. Então, no menu, quando for um registro novo, o ID não vai ser preenchido, nem a data. Nós vamos gerar este ID automaticamente. Nós vamos colocar assim, var novo ID.
vai ser igual a match.max. Eu vou pegar o maior valor que consta na coluna B da minha guia dados. .apply. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, null, vírgula. Então, o maior valor ele vem de guia dados. Ponto getRange. A partir, deixa eu colocar aspas duplas, abri e fechei. No meu caso, a partir da célula B2 até o final da coluna. Eu quero ver qual que é o maior valor que já existe nesta coluna. B2, dois pontos, coluna B. Ponto getValues, para capturar estes valores, para que a função max aí consiga identificar qual que é o maior valor. Ponto e vírgula, e o novo ID, para você Ctrl V, vai ser igual a ele mesmo, ou seja, eu sei qual que é o maior valor. O próximo ID é mais um, novo ID, mais um. Show! Já temos o ID. Na sequência, a gente precisa da data. Então, a gente vai ter o seguinte, a data, ou ela pode ser digitada manualmente, se o usuário desejar colocar uma data diferente do dia, mas se ele não preencher este campo, nós vamos pegar a data do dia para registrar na nossa base, que é a guia dados. Então, a gente vai ter var, não é car, e em caixa baixa. Eita, nós, var data vai ser igual. Então, a data ela vem de guia menu, ponto getRange, qual a célula que eu vou ter a data? Célula C3. Então, entre aspas duplas, vai a célula C3. Ponto getValue, para pegar o valor que consta dentro desta célula. No entanto, se o usuário não fornecer uma data, então a gente vai ter uma condição. Um if, precisa ser em caixa baixa, if abre parênteses, se data for igual, abre e fecha aspas duplas, sem nada dentro, que é vazio, fecha parênteses, abre e fecha chaves, ponto e vírgula. Então, se a data for igual a vazio, significa que o usuário não forneceu uma data. Então, a gente vai colocar a data do dia. Var data vai ser igual a utilities.formatDate. Nesta primeira parte do date, nós vamos colocar new date. Abre e fecha parênteses. Precisa ser exatamente desta forma, galera. No lugar do time zone, nós vamos colocar o seguinte: session ponto get script time zone. Esta opção aqui, ó. Opa, mas não era para ele ter ficado em azul. Deixa eu ver que eu escrevi algo de errado. Session, deixa eu apagar tudo novamente. Vamos escrever de novo, não pode ficar em azul. Session, mas enfim está teimando em ficar em azul. Ponto get script time zone. E no format nós vamos fazer o seguinte: entre aspas duplas, abri e fechei aspas duplas, a definição como que a gente quer que esta data seja exibida. Vai ser dd de dia, barra 2m em caixa alta de mês, e eu quero os 4 algarismos do ano, em 4y. Ah, pessoal, aqui ó, eu escrevi errado next. Eita lasqueira, é new. Agora sim mudou ali, ó. É new date. Eu apertei ali no X. De vez em quando eu erro uma digitada. Ponto e vírgula no final. Então já temos a data.
No entanto, se a data está preenchida, nós também precisamos formatar esta data. Então a gente vai ter o else neste ponto. Else. Para a gente padronizar a data no formato dia, mês e ano. Então copia esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente vai formatar a data mesmo que o usuário forneceu lá na célula C3. Então, agora formatando a data, informado na célula C3, para o formato correto, para não ficar lá na nossa planilha hora, minuto e segundo, aquela data extensa. Eu quero apenas dia, mês e ano. Show, galera! Já temos o ID e temos a data. Próxima informação que a gente vai precisar capturar do menu é o produto. Então, primeiro a gente está colocando tudo na memória do computador, as informações. Depois a gente vai transferir para a guia dados. Para o produto, copia esta linha, Ctrl+C, Ctrl+V. Mudamos o nome da variável, produto, guia menu. Produto está na célula D3. D3. Ctrl+C, Ctrl+V, depois do produto, eu tenho a quantidade, que eu vou colocar como sendo QTD, em caixa baixa, tudo padronizado, que está na célula E3. E mais outro dado, que é o valor. Valor... Eita, caixa baixa, valor, célula F3. E por fim, o cliente. Cliente agora sim, caixa baixa. Na célula G3. Capturamos toda a informação da nossa base de dados. Mas capturar não quer dizer que o usuário preencheu essa informação. Ele pode ter clicado no nosso botão salvar, que nós vamos colocar posteriormente, sem preencher o produto, a quantidade, valor ou o cliente. Então o ID e a data vai ser automático. Mas estes 4 campos precisam estar preenchidos. Então, a gente precisa analisar agora. If, caixa baixa, if, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Então, se produto igual, abre e fecha aspas duplas que é vazio, 2 barras, tecla Shift e aquela barra do lado da letra Z do teclado, 2 barras, acho que é verticais, é vertical, 2 barras vertical, e também se QTD ou CQTD, não dá para dizer que é assim, for igual a vazio, mais 2 barras vertical, ou se o valor for igual a vazio, tudo dentro do parênteses, igual, aspas duplas, 2 barras, e por fim, verificando se o campo cliente também foi preenchido. Então, se cliente igual, abre e fecha aspas duplas, que é para verificar se este campo está preenchido. Se por acaso algum destes campos estiver vazio, nós vamos chamar a atenção do usuário com a mensagem browser.msgbox. E entre aspas duplas, dentro do parênteses, a mensagem que a gente deseja passar. Campo produto, vírgula, QTD, vírgula, valor e cliente precisam estar preenchidos. Ponto de exclamação. E vamos sair neste ponto da nossa macro. Então, return, ponto e vírgula. Show! Salva a alteração. Já podemos testar, colocar essa nossa macro em um botão de comando. Depois de verificar
se todas as informações estão vazias, a gente já vai ter o código para salvar a informação. No entanto, depois a gente vai adequar para também editar. Então vamos lá para a planilha, inserir desenho, formas, pega uma forma que agrada a vocês, redimensiona para o tamanho que vocês desejam, botão direito, editar texto, salvar. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. Clica fora, clica no objeto novamente, cor de preenchimento que vocês desejam. Deixa eu deixar assim, e o texto, cor do texto em branco. Assim ficou legal. Salvar e fechar. E aí você coloca onde você deseja aí na sua planilha. Pega o nome da nossa macro, que é salvar, Ctrl C. Clica nesses 3 pontinhos bem do lado direito do botão, transferir script ou atribuir script, como estiver aí para você. Ok. Vamos clicar sobre esse botão, já temos a macro. Autorização necessária. Sempre que você for executar uma macro pela primeira vez na sua planilha, você precisa autorizar a execução do script. Então clica em continuar, escolhe a conta, avançado, acessar macros, permitir. Podemos clicar novamente no botão de comando e agora já vai executar a nossa macro. Olha a mensagem que a gente colocou. Campo produto, QTD, valor e cliente precisam ser preenchidos. Então saiu neste ponto. No entanto, se passou por esta condição, significa que todas as informações foram colocadas lá na guia menu. Então a gente vai salvar esta informação para a guia dados. No entanto, precisamos saber qual que é a linha. Var linha vai ser igual. Ela vem da onde a linha? Nós vamos salvar na guia dados. Guia dados ponto get last row, para pegar qual que é a última linha com dados lá na nossa guia dados. E a próxima vai ser mais um. Desta forma a gente sabe qual vai ser a linha a receber a informação. No entanto, precisa que esteja correto a informação somente da tabelinha. Se eu tiver, por exemplo, fora, aqui na coluna H, fora da minha tabela, a linha 6 preenchida, a próxima linha vai ser a 7, porque ele vai considerar em todas as colunas a última linha com dados. Beleza, sabemos qual que é a última linha com dados. Podemos enviar a informação para as linhas e colunas corretas. Então, guia dados.getRange, de acordo com a linha que a gente vai salvar a informação. Primeira informação, que é o ID, vai na coluna 2, coluna 1, coluna 2. Coluna 2, ponto setValue. setValue. Qual que é o valor que ele vai receber? É o novo ID que foi gerado. Então, pega a variável novo ID, que a gente já definiu, e coloca dentro do parênteses. Ponto e vírgula. Para as demais informações, Ctrl C, Ctrl V. Coluna 3 é a data, que a gente colocou informação dentro da variável data. Perceba, pessoal, que não é nada complicado, mas daqui a pouco vai complicar um pouco mais, galera. Na coluna 4 vai o produto. E assim a gente vai colocando. A gente capturou tudo primeiro para a memória do computador. E agora vamos salvar para a guia dados. Na coluna 5 vai a quantidade. E o mais interessante dessa macro, galera, é
salvar e editar. A gente precisa fazer muitos ajustes ainda para salvar e editar com a mesma macro. Mas vamos passo a passo, que aí vocês vão entender. O mais importante é você entender e aprender o que está fazendo. Só copiar e colar não resolve. Quando você tiver o primeiro problema na frente, você não vai saber o que fazer. Show! Enviamos toda a informação que a gente capturou. E também podemos colocar uma mensagem depois de salvar. Browser, vamos informar o usuário que foi salvo com sucesso. Salvo com sucesso. Vamos testar? Lá no menu, ID e data. Não precisa, ID é automático, data é opcional. Vai ser, vamos colocar produto 1, quantidade 1, valor 2, cliente 1. Salvar. Salvo com sucesso. Vamos ver se de fato foi salvo. E olha, galera, que rapidinho, já está. Vamos formatar estas colunas já. O ID vamos deixar centralizado. A data centralizado também. E formatar número, a data neste formato. E percebo que a data que foi enviado não aparece aquela questão de hora, minuto, segundo, somente a data. Então está show de bola. Mas percebo que a gente salvou e a informação que a gente inseriu continua nesses campos. Então já vamos colocar um código para limpar esta área depois que salvar a informação. Então vocês vão fazer o seguinte: a gente vai limpar, é a guia menu. Ctrl C. Então antes de exibir a mensagem ou depois, vocês que escolhem, guia menu.getRange, eu vou limpar da célula B3 até a G3. Então, entre aspas duplas, a gente vai colocar assim: B3, dois pontos, G3. Ponto Activate, para selecionar esta área. Ponto Activate, ponto Clear. No entanto, se a gente simplesmente deixar ponto Clear, ele vai retirar esta formatação que eu coloquei, que é as bordas das células. Então, dentro do Clear, entre chaves, nós vamos colocar o seguinte, que é para apagar apenas o texto. Content, precisa ser em caixa baixa. Contents only. Dois pontos true. Ou seja, limpar apenas o texto. E depois que limpar, eu quero ativar a célula B3, que é a primeira informação, que é o produto. Então, copiei essa parte, B3.activate, ponto e vírgula. Mais uma informaçãozinha, galera. Vamos testar, ver se já está funcionando esta parte. Salvar, ou deixa eu alterar para produto 2, para não ficar repetido. Depois a gente vai colocar também aí o código para verificar se o ID já está cadastrado ou não. Salvar. Salvo com sucesso. Show de bola. Opa, eu selecionei B3, mas o produto é na D3. Eita lasqueira, então vamos alterar. D3. Então o salvar já está funcionando. Mas pode acontecer o seguinte: quando a gente fazer uma macro de pesquisa, eu tenho os dados pesquisados no meu campo e eu tenho um ID, por exemplo, o ID número 2. Então, se este registro já está na planilha, eu não posso salvar a informação. Eu vou fazer uma edição. Então, a gente vai precisar fazer o seguinte: primeiro passo é capturar o ID. Se esta célula tiver um ID, a gente sabe que o usuário está fazendo uma edição. Se a célula B3 estiver vazia, a gente entende que é um novo registro. Ok, mas como que a gente vai passar esta lógica para o computador? Vai ser bem simples. Vamos fazer o seguinte. Podem pegar
esta linha da data, Ctrl C, Ctrl V. E o nome da variável agora vai ser ID. E o ID ele está na célula B3. No meu caso, então verifiquem aí na planilha de vocês. Célula B3 eu tenho o ID. Então, se o campo ID for vazio, ou seja, eu não tenho ID, aí sim eu vou gerar um novo ID. Porque se eu já tenho um ID naquela célula, ou o usuário está tentando salvar um registro que já existe, ou ele quer fazer uma edição. Então a gente vai fazer assim, ó. Um novo ID, ele vai ser gerado if se, abre o parênteses, ID for igual, abre e fecha aspas duplas. Ou seja, se o ID for igual a vazio, abre chaves e fecha chaves depois do novo ID. Então gera um novo ID somente se o campo referente ao ID estiver vazio. Show! Beleza, então se ele já tem o ID, eu preciso fazer uma pesquisa na minha guia dados para tentar localizar este ID que o usuário quer fazer a edição. Então agora a gente está juntando a macro de salvar e a macro de editar. Vai ficar tudo em um único botão de comando. Vocês vão ver que legal que vai ficar esta macro. É único na internet, pessoal. Vocês não vão encontrar em nenhum outro canal estes tipos de procedimento que a gente faz no Google Planilhas. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Depois de verificar se os campos estão preenchidos, nós vamos fazer uma pesquisa pelo ID que foi fornecido pelo usuário. Então a gente vai fazer assim, var local pesquisa, qual vai ser a área que a gente vai olhar se o ID já existe ou não. Vai ser igual, então ela vem de guia dados, deixa eu copiar, guia dados.getRange, qual a área que a gente vai capturar para fazer a pesquisa. Então na guia dados, o ID ele está a partir da linha 2 na coluna 2. O row é linha 2, capturando a coluna 2, vírgula, e vai pegar até a última linha preenchida, até a última célula preenchida da coluna 2. Guia dados.getLastRow. Fora deste parênteses, .getValues. Deixa eu me ver, parece que está sobrando parênteses na minha história. Deixa eu ver, acho que é aqui, ó. Deixa eu voltar. É fora deste parênteses. .getValues. Assim. Agora fechou. É desta forma. Então capturamos todos os ID da coluna B. E na sequência a gente vai precisar fazer uma pesquisa. Teremos outra variável chamada resultado, que vai ser igual. Ela vem de local pesquisa, ponto pesquisa, que vai ser outra função que a gente vai fazer. Abri e fechei parênteses. O que é que vai ser pesquisado? O ID que tem lá no nosso campo ID. E fora das chaves da nossa function, nós vamos fazer uma funçãozinha de pesquisa. Vocês vão fazer assim, array.prototype, ponto, o nome que a gente atribuiu à função aqui, ó, pesquisa. Ctrl C, pesquisa, igual a function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. A gente já fez em diversas videoaulas este procedimento. Se você acompanha o canal, já vai ter esta funçãozinha. Procura, que é o critério que a gente vai analisar. No entanto, primeiro a gente precisa verificar. If, abre parênteses, se procura for igual, abre e fecha aspas duplas, que é vazio, fecha parênteses, então o return vai ser
menos 1, ou seja, não encontrou. Ponto e vírgula. Mas, se tem um critério de pesquisa, nós vamos ter um for para percorrer todas as linhas. Então, for, abri e fechei parênteses, e dentro do parênteses, var linha vai ser igual a 0, é a posição, então inicia na posição 0 do array. Ponto e vírgula, e vai percorrer linha menor que this ponto length. Deixa eu ver como é que faz certinho. GTH, ponto length. Percorrendo linha mais, ou seja, vai percorrer linha por linha até terminar o laço ou até encontrar o nosso critério, que a gente vai colocar agora. If, então, abre e fecha parênteses novamente, se this, abre e fecha colchetes, de acordo com a linha que o laço está percorrendo, for igual ao valor procurado, que é a nossa procura, o ID que a gente procura, aí, fora do parênteses, o return vai ser a nossa variável linha, que é a posição. No entanto, se não encontrou, return menos 1. Desta forma, fizemos a nossa funçãozinha de pesquisa. Salva a alteração. A gente pode fazer um teste já na realidade. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pegar uma mensagem. Browser. E vamos colocar o resultado dentro do parênteses. Salve a alteração. Então vamos ver agora, galera. Menu. Deixa eu colocar um ID qualquer. O ID número 2 ou 1. Deixa eu centralizar já o texto desta célula. Salvar. Opa, todos os campos precisam ser preenchidos. Então deixa eu colocar produto 3, quantidade, assim, só para a gente testar. Salvar. Resultado foi 0. Por que que foi 0? Porque a contagem, ela inicia em 0 na minha tabela. Como eu coloquei 1, então ele caiu na posição 0 do array. Então, para mim pegar a linha correta, eu preciso fazer o seguinte. Colocar mais 2, que é a linha onde inicia o meu registro de dados. Então, no resultado, para que a gente caia na linha correta, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver onde que está o resultado. Podem apagar isso aqui. Então, a gente vai ter agora, primeiro, uma análise, antes de ver qual vai ser a linha que vai ser salva. If, em caixa baixa, abre e fecha parênteses e vou abrir e fechar chaves após o código que salva. Então, se o resultado for ponto de exclamação igual, ou seja, diferente de menos 1, significa que ele está fazendo uma edição e encontrou o registro. Caso contrário, então coloca em chaves aqui, fecha essas chaves, else, abre chaves, então a gente já fechou aqui. Caso contrário, vai ser um novo registro. Aí vai para esta parte de salvar. Neste ponto, nós podemos fazer o seguinte, copiar esta parte, Ctrl C. Então, dentro da primeira parte deste if, perceba, deixa eu colocar o cursor nas chaves do if do resultado. Ó, ele fecha, cadê? Aqui tem o else, e depois do else fecha aqui embaixo. E esse fecha a função geral. Então, se for diferente de menos 1, é porque o retorno foi um número de linha. Então, a gente encontrou o ID que estávamos procurando para a edição, que vai ser nesta primeira parte do if. Caso contrário, vai para a parte que salva um novo registro. Então, esta vai ser a linha editar.
Vamos mudar. E ela vai ser o resultado, que é a posição do array, resultado, mais 2. Lembra que eu falei lá da questão do array iniciar em 0. Mas é simples de você não ficar em dúvida. Coloca mais a primeira linha, o número da linha onde inicia aí os seus registros. No meu caso, os registros iniciam na linha 2. Então é mais 2. E a linha editar vai ser o seguinte. Trocado, onde tem o variável linha. Então, localizei a linha onde o usuário quer fazer a edição. Lembrando porque ele forneceu um ID na célula B3, então isto significa que ele não vai fazer um novo registro. Então eu preciso analisar qual a linha que vai ser a edição. Para limpar o meu menuzinho continua igual, apenas vou mudar a mensagem para editado com sucesso. Vão salvando a alteração a cada pouco para evitar que vocês percam aí informação. No entanto, ainda tem o seguinte. Pode acontecer de o código informado, o ID informado pelo usuário, não existir. Se a gente deixar desta forma, ele vai cair se não encontrar e vai salvar um novo registro. Então a gente vai precisar de mais um pouquinho aí, quebrar um pouco mais a nossa cabeça. Nós vamos fazer um teste, ver se a edição está funcionando. Deixa eu colocar um ID aqui. Para facilitar, eu vou copiar a informação de uma linha, só para preencher mais rápido o meu menu. Somente valores. Então o ID 2, eu quero alterar a quantidade, não era 2, era 12. Salvar. Editado com sucesso. Mas agora vamos pensar o seguinte, aquilo que eu falei para vocês. Opa, como que aqui ficou em branco? A gente tem um detalhe aqui, ó. A gente salvou um novo ID. Mas o novo ID ele só é gerado se o ID não foi fornecido na célula B3. Então, para a edição, a gente vai fornecer o ID. Até vou colocar aqui comentado. Essa parte é edição. E depois do else é novo registro. Para vocês entenderem, marquem aí na lógica de vocês também, para vocês ir acompanhando. Não é nada complicado, mas precisa entender aí ponto a ponto. Deixa eu colocar 2 novamente. Vamos ver agora. Você vai salvar correto. Precisa colocar o ID. Somente valores. Na realidade, a gente nem precisaria manipular o ID, mas agora vamos salvar ele também. Editado com sucesso. Ok, agora sim. Já tenho toda a informação editada corretamente. Mas vamos fazer o seguinte. Coloquei um ID que não existe para pesquisa, que é o 4. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, deixa eu copiar a linha novamente. E colocar um ID que ainda não existe. Só para vocês entenderem o que vai acontecer. Então ele está fazendo a edição, mas alterou. Colocou o ID 4, que não existe. Clicou em salvar. Salvo com sucesso. Mas eu queria editar, como que salvou? E fez uma nova linha de registro e não gerou o ID. Então tem uma falha ainda na nossa lógica. Se o cara estava editando, como que foi inserida uma nova linha? Então a gente vai fazer o seguinte, vai ser bem simples de a gente corrigir. Então dentro da parte de novo registro, a gente vai olhar o seguinte. Se o campo ID, que é a informação que o usuário vai fornecer lá na célula B3, se ele for diferente de vazio, ou seja, eu não posso salvar. Eu já tenho um ID na célula B3. Então a gente vai fazer assim. Deixa eu ver. Copia esta parte para agilizar. Então, se... Deixa eu fechar as chaves. Se o ID for diferente de vazio, ponto de exclamação, diferente de vazio, ou seja, eu tenho um ID que o usuário está tentando editar, então eu vou fazer o seguinte. Vou alertar esse cara. O ID que tu quer editar não foi encontrado.
Então vamos colocar assim, ID não encontrado. E saímos nesse ponto, return. Não vamos prosseguir para a inserção de um novo registro, porque o usuário forneceu um ID para a pesquisa, para a edição, e este ID não foi encontrado. Então esta linha de dados não pode gerar um novo registro. Eu preciso sair neste ponto da minha macro. Vamos ver se agora vai funcionar. Deixa eu pegar novamente o 2. Só para a gente ter toda a informação, senão não vai passar. Deixa eu ver. Somente valores, para não retirar a formatação. Então alterei, coloquei um ID 4, que não existe. Salvar. ID não encontrado. E ele não vai inserir uma nova linha de registro. Eu percebo que eu continuo com as 3 linhas. No entanto, se a gente apagar o ID e deixar a data, vamos colocar essa data. Agora é um novo registro, apenas vou reutilizar a informação. Deixa eu centralizar este campo. Deixa eu alterar para produto 4, quantidade, sei lá, 85, valor 850, cliente 4. Não é um novo registro. Eu alterei a data para o dia 25, a data de hoje é 15/10. Pela nossa lógica, se eu não fornecer a data, a macro captura a data do sistema. Se eu fornecer, ela precisa salvar a data que eu informei na célula C3. Então, salvar. Salvo com sucesso. Vamos ver se está correto. Salvou a data que constava lá na célula. Show de bola, galera! Nossa macro ficou sensacional. Em uma única macro fizemos o procedimento para salvar e editar o registro. Então, a gente ganhou aí um pouco de código, economizamos código, porque já é feita a pesquisa no salvar para verificar se o ID já existe ou não. Então a gente pode trabalhar aí com estas condições e fazer o registro aí tanto para salvar um novo registro para a base de dados ou editar um registro que já existe. Sempre precisa se basear, pessoal, no ID. Sempre edição para salvar, precisa um identificador único para cada linha. Depois na pesquisa a gente vai ver, de repente pesquisar por outro critério. Vamos se basear no ID ou de repente poderia ter um nome de cliente. Na pesquisa e você pode mudar. Mas no salvar, editar e excluir, sempre pelo ID, que é o identificador único de cada linha. Galera, gostaram da videoaula? Gostaram aí da ideia de fazer macros no Google Planilhas? Deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a participação aí e a ajuda de vocês. E até a próxima videoaula.